Oi, pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão entrando. Maravilha. Não vou esperar muito tempo para começar, porque, enfim, depois vai ficar gravada aí a live, né? E quem perder vai poder assistir esse comecinho. Então, boa noite. Obrigada aí para todo mundo que divulgou, todo mundo que está entrando. Eu vou tentar fazer mais ou menos como eu fiz da última vez, porque foi bem legal, foi bem bacana, que é usar a primeira parte da live, então, para falar sobre o tema que eu coloquei lá, né? Então, quer dizer, o tema mais votado foi redução de mamas e amamentação e estimulação da produção de leite, né? E depois eu vou usar a segunda parte da live para responder as perguntas. Então, quer dizer, vocês podem ir colocando as perguntas se vocês quiserem agora ou conforme eu for falando. E eu prometo que eu vou responder tudo que der tempo. Então eu vou tentar dividir dessa forma, certo? E também, vamos lá, eu tô vendo que tem muitas mães entrando e tem muitas profissionais entrando. Então eu vou tentar passar o conteúdo de forma que atenda a todo mundo, né? Mas principalmente as mães também, né? Que sempre me pedem muito para falar sobre esse tema, tá? Então, gente, vamos lá. O tema de redução de mamas é um tema muito importante, né? Boa parte. É muito comum no Brasil a questão da redução de mamas, é muito comum que a cirurgia seja feita muito antes das mulheres sequer pensarem em ser mães, né? Em amamentar e tudo mais. Então, é um tema bastante recorrente. Para nós, consultoras de amamentação, é bem frequente, certo? Atender mulheres com redução de mamas aqui na nossa realidade. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, é muito importante desmistificar o assunto, né? Muitas mulheres com redução de mamas ainda hoje ouvem duas coisas completamente diferentes, né? Então, ouvem dos cirurgiões muitas vezes que não vai ter impacto nenhum no aleitamento, fica tranquila. Eu vou tirar pouquinho, ou eu não vou tirar isso, eu não vou tirar aquilo, o que na verdade a gente sabe que é uma ideia falsa, porque o cirurgião não tem exatamente ideia do que ele vai tirar. Tem a técnica cirúrgica, mas muitas vezes o tecido glandular é impactado, sim, vou falar um pouco mais sobre isso. Ou a gente tem o outro lado da moeda também, né, que são aquelas mulheres super desencorajadas pelos profissionais que acompanham a gestação, ou o parto, ou o pessoal da enfermagem no pós-parto, muitas vezes também desencorajando as mulheres, né, você tem redução de mama, então você não vai conseguir amamentar, você não vai conseguir produzir leite, coisa que também não é uma verdade, né. Então, o que a gente sabe de antemão é que a mulher que tem redução de mama pode aumentar sim. Então, isso com certeza a gente sabe, né? Ela não tá livre das dificuldades que qualquer outra mulher também pode ter no pós-parto, né? A gente pode ter um bebê com disfunções orais, com dificuldades para mamar, ela pode ter as alterações de formato anatômico mesmo do complexo areolo-mamilar que também podem trazer dificuldade, mas vamos lá, poder aumentar ela vai poder, mas ela vai precisar de uma série de cuidados porque ela faz parte de uma população de risco sim, né? Então a gente precisa entender esse limiar entre fazer a mulher entender que ela é uma população de risco para baixa produção de leite, mas ao mesmo tempo não desestimular o empenho dela em relação à amamentação, porque a gente sabe que amamentar após redução de mama é uma realidade, tá? Outra coisa que a gente sabe também é que de antemão a gente não tem como saber qual vai ser o desfecho, qual vai ser o nível de produção de leite dessas mulheres, como que elas vão caminhar na história de amamentação, né? Então, gosto muito de falar, principalmente para quem estiver aí do outro lado e que é mãe ou é gestante e tem redução de mama, tá impactada, tá nervosa com isso, lembrar como foi quando você fez a redução de mamas, né? Então, você provavelmente não pensava ainda em engravidar, mas deve ter tido um impacto muito positivo na sua vida, deve ter sido muito bom para sua autoestima, a primeira regata, o primeiro biquíni, a primeira foto. É uma cirurgia que está muito relacionada a melhores níveis de autoestima, bem-estar, saúde mental e tudo mais, né? Então vale lembrar isso para que você não fique se culpando pela cirurgia que você fez, que com certeza foi muito importante para você um dia. Tem gente perguntando aí sobre a gravação, eu vou deixar gravado por 24 horas, tá bom? E quem entrou por agora pode ir fazendo as perguntas que depois eu vou tentar correr as perguntas na segunda metade da live para responder, tá? Então uma coisa é essa, façam as pazes com a mulher que fez redução de mama, afinal de contas, se você fez uma cirurgia desse porte, desse nível de intervenção, provavelmente você precisava ou era alguma coisa muito importante na sua vida e isso deve ter tido impactos muito positivos para você, né? E agora que você tá grávida, agora que você quer amamentar e tudo mais, a gente vai fazer de tudo também para que você tenha um bom desempenho na amamentação, tá?
O que a gente sabe de antemão, pessoal? Pelo tipo de cicatriz, pelo tipo de incisão, a gente não tem exatamente muita ideia do que aconteceu lá dentro, né? Hoje em dia, ou nos últimos 10 anos, a maior parte das incisões são aquela que a gente chama de âncora invertida ou T invertido, tá? Que é uma incisão que vai pegar parte ou toda a areola, certo? Aquela linhazinha no meio e uma âncora invertida aqui embaixo, tá? Então, quer dizer, pelo aspecto visual, a gente não sabe exatamente quais são os níveis de impacto, mas a gente sabe que tem impacto a nível de sistema nervoso, porque a incisão vai fazer realmente o recorte de algumas conexões nervosas. A gente tem os impactos dos ductos. Então, olha só, os ductos lactíferos são o caminho que o leite percorre para sair do tecido alveolar da glândula e chegar na ponta do mamilo. A incisão vai fazer com que essas conexões muitas vezes sejam recortadas ou desfeitas, né? E a gente sabe que essa recanalização pode acontecer, mas muitas vezes não numa primeira amamentação pós-cirurgia, certo? Então, o impacto no caminho, na questão dos ductos, e o impacto que a gente tem, então, no tecido glandular, que é onde acontece a produção de leite propriamente dita, né? Então, a partir do tipo de cirurgia, a partir do tipo de incisão, a gente não tem muito a dizer. O que a gente tem a dizer é que, assim, comparando a mama pré-cirurgia com a mama pós-cirurgia, provavelmente é uma mama que vai ter uma capacidade de estocagem menor, tá? E vamos lá, eu só posso comparar a mama de uma mulher com a mama dela mesma, e ainda assim se for a mesma mama. Então a mama direita com a mama direita pós-cirurgia, a mama esquerda pré-cirurgia com a mama esquerda pós-cirurgia, tá? Isso é muito importante, eu quero muito explicar para vocês também as diferenças entre os conceitos de capacidade de estocagem e capacidade de produção, porque uma vez entendido isso, tanto as mães quanto os profissionais vão ser capazes de entender a importância de um bom início na amamentação, principalmente para quem tem a redução de mama, tá? Então, vou entrar nesse assunto de uma vez, né? O que acontece? Eu vou falar em termos bem simples e gerais, porque eu sei que tem muitas mães assistindo e a ideia é que as mães entendam também, né? Não precisa ser um AIS aí da anatomia para entender isso. A gente tem aqui o tecido glandular, que é o nosso cachinho de uvas, que é onde acontece a síntese e a produção do leite materno, tá? Cada mulher e cada mama tem uma capacidade de estocagem única. O que é a capacidade de estocagem? São os níveis funcionais desse tecido glandular. É o quanto você consegue ter de leite estocado dentro da mama no momento em que você tem a sua maior capacidade, a mama mais cheia, o momento que a mama fica o mais cheio possível, né? Muitas vezes a gente nem vai experimentar isso, tamanha a frequência com que um bebê mama, mas se pudesse experimentar isso, é disso que a gente fala quando a gente fala da capacidade de estocagem. Queria lembrar também que a capacidade de estocagem não tem a ver com o tamanho da mama, tá? Isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que o tamanho da mama vai ter a ver com a questão da amamentação. E não. Na verdade, quando a gente fala de capacidade de estocagem, é a questão da funcionalidade do seu tecido. Então, provavelmente, o número de lobos que você vai ter em cada um dos ductos, em cada uma das conexões, tem mais a ver com a funcionalidade e o tamanho da mama tem mais a ver com a gordura, tá? Então, quer dizer, é o tecido adiposo, é a gordura que define o tamanho da mama. Então, você não tem como saber a capacidade de estocagem de uma mulher antes dela começar a lactar, antes dela começar a amamentação propriamente dita, tá? Esse é o conceito da capacidade de estocagem, pessoal. E aí a gente tem o conceito da capacidade de produção, que é justamente o que mais nos interessa, tá? A capacidade de produção é o volume que uma mulher é capaz de produzir com o seu máximo estímulo, tá? Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma capacidade de estocagem menor, ela vai precisar de mais estímulo, tá? Para atingir o seu volume máximo de produção. E alguém que tem uma capacidade de estocagem maior pode precisar de menos estímulo para no final do dia produzir o mesmo volume de leite. Então, como que eu posso explicar isso de uma maneira fácil? É por isso que você tem bebês que mamam um peito só e ficam super bem, né, a cada mamada, por exemplo, e ficam super bem, ganham peso super bem, a produção de leite daquela mãe se equilibra, e é por isso que você tem outros bebês, e ele mama, sei lá, um peito a cada 2 horas ou a cada 4 horas, e é por isso que você tem outros bebês que vão precisar mamar os 2 peitos a cada 1 hora ou a cada 1h30 para no final do mês chegar lá na famosa balancinha do pediatra e ganhar peso e
e cumprir com a sua curvinha de crescimento, né? Então, as pessoas que têm capacidade de estocagem menor, elas vão precisar amamentar mais vezes para no final do dia atingir o volume de produção necessário para o bebê, e a pessoa que tem uma capacidade de estocagem maior provavelmente vai precisar amamentar menos vezes ou com menos frequência, certo? Por que é importante entender esse conceito? Porque alguém que fez uma cirurgia de redução de mamas diminuiu a sua capacidade de estocagem, certo? Vamos supor que isso aqui era o que ela tinha antes da cirurgia. O cirurgião foi lá e tirou parte disso, né? Vamos lá. Então, em relação ao que ela tinha antes, ela diminuiu a sua própria capacidade de estocagem. Eu não posso comparar mamas de outras pessoas, eu sequer posso comparar a mama direita com a mama esquerda, até porque isso pode mudar muito, né? Mesmo na cirurgia, a retirada nunca é igual e os níveis funcionais também podem ser bastante diferentes de uma mama para outra, com cirurgia ou sem cirurgia, certo? Bom, eu espero que tenha dado para entender. Eu diminuí a minha capacidade de estocagem, certo? Porque eu tenho menos tecido glandular funcionante. Mas será que eu diminuí a minha capacidade de produção? Não sei. Só vou saber uma vez que eu comece a amamentar, tá? Então, é isso que uma mãe de redução de mama precisa saber, né? Como atingir melhor os seus níveis de volume de produção de leite. E como que a gente faz isso acontecer? A gente faz isso acontecer aumentando a qualidade e a frequência de remoção de leite da mama, tá? Então, algumas coisas que já são importantes para a maior parte das mulheres que querem amamentar passam a ser mais importantes ainda para a mulher que tem redução de mama. O que é isso? Escolher um parto fisiológico, né? Ou um parto no momento adequado para aquele bebê nascer, porque aí a gente vai ter menos edema, melhor posicionamento do bebê no seio, contato pele a pele mais acentuado, aumentação na primeira hora de vida. Tudo isso vai fluir melhor, né? Mais importante do que isso, alojamento conjunto e amamentação em livre demanda desde da hora 1 de nascimento do bebê, né? Então, a gente sabe que as primeiras semanas de amamentação são aquelas que vão definir a capacidade de produção de uma mãe. Então, por isso, a gente precisa orientar as mães de redução de mama a amamentar com muita frequência e muita eficácia, desde os primeiros dias, tá? Então, essas mães precisam estar especialmente preparadas desde o pré-parto, né? Quais são as minhas recomendações? Primeiro, fazer uma boa orientação de amamentação com uma consultora de amamentação ou frequentar grupos de amamentação ou conversar com outras mulheres que amamentaram pós-redução de mama, por exemplo, tá? Isso já seria muito interessante. Encontrar um pediatra que conhece de amamentação. Então, um bom neonatologista que já vai estimular o aleitamento na primeira hora de vida e que depois vai acompanhar esse bebê com muita frequência. Por quê? Porque esse é um bebê numa situação um pouco mais arriscada para baixo ganho de peso ou para baixo ingesta. Então, ela vai precisar fazer retornos muito mais frequentes no início da amamentação para checar possíveis problemas, né? Tanto ganho de peso quanto outros sinais importantes aí de que o bebê vai bem. Se for um pediatra que não está habituado com isso, provavelmente não vai conseguir orientar da melhor forma possível, né? Outra coisa que a mãe de redução de mama precisa saber desde o pré-natal é entender o que é o conceito de mamada eficaz, certo? O que é o conceito de mamada eficaz? É a gente entender que o tempo que o bebê fica na mama precisa estar ativo. Ele precisa estar com um bom padrão de sucção e deglutição, principalmente depois da apojadura. Para as mães que estão aí e que não precisam saber termos técnicos, né? Então precisa, entre o terceiro e o quinto dia de vida, a descida do leite. Quando a gente começa a ter mais fluxo, a gente precisa que a mamada esteja mais ativa, certo? É nesse momento da atividade da mamada que o bebê remove mais leite. Então, se ele fica o tempo todo fazendo a sucção não nutritiva, né, que é aquela mamada muito rapidinha, provavelmente ele não está removendo leite lá muito bem,
tá? Então é uma mãe que precisa estar especialmente atenta aos momentos de atividade na mamada. Conhecer também alguns sinais de preocupação, né? Alguns sinais de preocupação de desidratação do bebê, ou se ele parou de fazer xixi, se não tá mudando a coloração do cocô, ou se ele tá um pouco hipotônico, né? Não tá respondendo muito bem, para que possa procurar ajuda o quanto antes, tá? E claro, se preparar para todos os cenários. Então, essa é uma mãe que já precisa ter com ela e estar familiarizada com o uso, por exemplo, de uma bomba tira-leite. Por quê? Bianca, toda mãe de redução de mama vai precisar da bomba tira-leite? Olha, se você tem um bebê mamando com uma técnica muito boa e com muita frequência desde o primeiro dia de vida, talvez a gente até consiga fazer o melhor estímulo possível sem usar a bomba tira-leite. Infelizmente, essa não é a minha experiência, tá? A minha experiência é que nos primeiros dias, principalmente se não veio de um parto fisiológico, a gente tem um bebê ainda que dorme muito, né? A gente tem um bebê que a técnica não está muito boa ainda, então a bomba tira-leite pode nos ajudar bastante. Então, essa é uma mãe que vai precisar de uma bomba tira-leite à mão, ou pelo menos saber aonde pegar, de preferência uma bomba elétrica de nível hospitalar ou dupla, ou a melhor possível que ela puder, né? Essa mãe também vai precisar estar familiarizada com as possibilidades de suplementação. É muito importante esse papo, e quando eu faço orientação de amamentação para gestante de redução de mama, eu tenho esse papo muito reto, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem muita mentalidade de que só amamentação exclusiva é amamentação. Então, ou eu tô dando só peito, ou eu tô dando só peito em livre demanda, ou eu vou dar só mamadeira de fórmula, né? Então, vamos lá. Aleitamento misto também é uma forma de amamentar. E é uma forma maravilhosa de amamentar, tá? Então, essa mulher, é melhor que ela esteja minimamente preparada, caso seja necessária a suplementação, do que ela tá totalmente solta no mundo, tá? E se precisar, ter que sair correndo para comprar sonda, relactador, para saber como que ela faz estimulação, o que ela tem que tomar, o que ela tem que fazer, tá? Então, já faço essa preparação no pré-natal, certo? Tô vendo que tá subindo um monte de perguntas, então eu vou falar mais 10 minutinhos sobre a questão da estimulação sobre a suplementação quando necessária e a estimulação estimulação da produção propriamente dita, e aí eu parto para responder as perguntas. Tem gente que tá falando que não tá ouvindo, é isso? O áudio tá bom? Alguém pode me responder se tá ouvindo direito? Tá tudo bem de áudio? Todas estão ouvindo? Tá sim. Bom, alguém me respondeu que tá tudo bem. Então, vamos lá. A gente falou, então, da preparação no pré-parto. Isso, e claro, sim, esqueci de falar. A gente tem a questão da ordenha pré-natal. Então, em alguns casos, tá? A gente tem usado a questão da ordenha pré-natal. Eu acho que é uma avaliação muito criteriosa de quem é a mulher especialmente elegível, não por questões físicas, porque já foi comprovado que não tem nenhum risco associado, mas por questões psicológicas, tá? Muito mais por questões psicológicas, inclusive, do que físicas, tá? A ordenha pré-natal, que é uma ordenha realizada com orientação do seu profissional de saúde, da sua consultora de amamentação, tá? Então, na dúvida, as mães que estão assistindo a live, procurem uma boa consultora de amamentação. Ela é feita de forma a coletar colostro, para facilitar caso a gente precise de complementação precoce, mas também para familiarizar essa mulher com o toque das mamas, com a ordenha manual, com a sensação de alguma coisa na sua mama, desde um pouquinho antes, né? A gente tem que lembrar que a pessoa que tem redução de mama tem uma sensibilidade alterada, certo? Então, muitas vezes, inclusive, a resposta nervosa ao estímulo do bebê é dificultada porque ela tem a sensibilidade alterada em função da cirurgia que teve todo um impacto aí no sistema nervoso, tá? Então, a ordenha pré-natal é mais para isso e, claro, para a gente coletar colostro, porque ela é população de risco para baixa produção de leite e, portanto, para a necessidade de complementação precoce, tá bom? Vamos lá, no pós-parto imediato, algumas ideias. Primeiro, avaliação oral do bebê precoce, né? Não é porque ela tem redução de mama que ela tá livre de ter um bebê, por exemplo, com anquiloglossia, com dificuldade na técnica, com dificuldade na amamentação. Então, uma boa consultora de amamentação e uma consulta muito precoce, bem provável ainda na maternidade, pra gente limpar tudo, né? Tirar todas as problemáticas da frente, colocar esse bebê para mamar com uma técnica excelente, né? Eu, Bianca, oriento as mães a não deixar passar de
1h30, 2 horas sem estimulação, tá? Desde o primeiro dia, porém, principalmente depois da pojadura, tá? Se ela tá muito cansada, se foi um parto muito exaustivo, ou se foi uma cesariana intraparto, por exemplo, ou mesmo eletiva e tá difícil para aquela mulher, então usar as primeiras 48 horas para fazer descanso e manter o estímulo do bebê, é claro, mas aí logo em seguida começar a pensar em dar uma incrementada nesse estímulo. Então muitas vezes a gente já começa com a bomba na maternidade, certo? Então, essa mulher precisa estar muito bem orientada em relação a essa frequência de remoção de leite. Então, se ela tem um bebê que não mama bem, que não vem para mama muito interessado, que não tem boa técnica, aí sim ela já precisa entrar de cara numa bomba tira-leite, tá? Ela precisa estar orientada sobre a eficácia na mamada, sendo que no início a gente tem pouca eficácia porque a gente tem colostro, certo? Então fica difícil muitas vezes entender sobre a eficácia na mamada, e ela precisa estar orientada sobre o retorno precoce ao pediatra, né? Entender aquelas questões da perda de peso inicial e tudo mais, mas entender também sinais de possível desidratação, tá bom? E essa é uma mulher que vai ter mais possibilidade de fissura também por causa da alteração de sensibilidade. Então, muitas vezes elas estão se machucando, mas não se dão conta, né? E é uma mulher que vai ter mais possibilidade de fazer vasoespasmo, né? Por causa das cirurgias, então as cirurgias na mama estão muito associadas à alteração na circulação local, e muitas vezes ela vai ser uma população de risco para desenvolver vasoespasmo. Então, para as mães que estão assistindo, qual é a ideia por trás disso, né? Tô tentando trazer informação para as mães e para os profissionais. Procure orientação precoce, tá? Porque uma boa consultora de amamentação vai poder ajudar nesses principais probleminhas iniciais, principalmente se você estiver acompanhada por um pediatra amigo da amamentação, tá? E claro, a gente pode já começar a avaliar a questão dos galactogogos, né? Eu não vou trazer aqui orientações individuais, tá? Depois eu vou tentar responder as perguntas. Mas a gente pode começar, por exemplo, o trabalho de... deixa eu parar então, porque tem muitas mães, deve ser mães, imagino, perguntando vasoespasmo. O que é vasoespasmo? Vasoespasmo é aquela ausência de circulação local. Então, quer dizer, essas mães de redução de mama, por ter esse impacto cirúrgico, muitas vezes vão apresentar essa dor em vasoespasmo, que é uma dor latejante, e o mamilo vai ficando branco, tá? Justamente por causa da ausência de circulação local, geralmente pós-mamada, tá bom? Então, essa é uma condição que pode atingir mulheres também sem redução de mamas, mas tá muito relacionada à questão da intervenção cirúrgica, da alteração das conexões nervosas e da circulação sanguínea local, tá bom? A consultora de amamentação vai poder orientar vocês em relação a como solucionar essas dores em vasoespasmo pós-mamada. Me perdi um pouco. Sim. Então, a gente estava falando sobre os galactogogos, né? Como que se elege essa escolha de galactogogo? É muito individual, porque precisa de uma boa anamnese, precisa entender que tipo de alergias ou que tipo de questões essa mulher tem. Mas, via de regra, vamos lá, o feno grego é uma excelente opção para mulheres de redução de mama, e muitas vezes a gente vê o feno grego associado com o cardo santo. A questão é que, infelizmente, como eu já falei na outra live, eu acho, o cardo santo a gente não encontra aqui no Brasil. Então, se é uma mulher que vai viajar, às vezes o pessoal faz viagem durante a gestação, já fez contato comigo e tal, a gente pode orientar ela a comprar e depois, em conjunto com a assistência médica dela, decidir qual vai ser a melhor forma de usar, né? Então, a gente geralmente inicia os galactogogos fitoterápicos primeiro. Então, todas as abordagens não medicamentosas primeiro, até porque, vamos lá, a prolactina vai demorar a descer, tá? E o objetivo do galactogogo é fazer a prolactina subir. Mas a prolactina já vem alta na gestação, então, geralmente, a gente não precisa usar nada mais forte nas primeiras 2 semanas, salvo em casos especiais. Então, precisa de uma avaliação muito próxima, tá? Porém, as ervas a gente já pode começar de cara. As comidas conhecidas como comidas lactogênicas, né, que a gente fala. Então, por exemplo, aveia, quinoa, lentilha, folha de moringa, figos, damascos, as oleaginosas, gorduras boas e tal, que são coisas que não fazem mal a ninguém, né? Boa alimentação de verdade, comida de verdade não faz mal a ninguém. Falei da aveia e milho, né? Então a gente vai recomendar, certo? Acupuntura, outras possibilidades e, claro,
seguir acompanhando para ver se vai haver necessidade de inserir mais alguma coisa no programa de estimulação de cada mulher, tá? Antes de eu fechar aqui para começar a responder as perguntas, eu queria trazer algumas ideias para as mães que estão amamentando com redução de mamas, né? Então, até anotei aqui para não me esquecer, porque são ideias que às vezes eu falo com as minhas clientes e elas acham bem bacanas, bem interessantes, né? Bom, geralmente a gente tem produção de leite diferente nas duas mamas, né? O impacto da cirurgia é diferente e a mãe começa a perceber lá pela segunda, terceira semana que o bebê prefere uma das mamas, que quando ela faz ordenha ela tem um volume de leite maior em uma das mamas e tudo mais, né? Então, qual é a ideia? Se ela percebe que realmente tem uma diferença de produção muito grande, a gente deve privilegiar que a mamada comece nessa mama que tem a produção maior, para o bebê ficar bem animado, fazer um bom estímulo, fazer uma boa remoção de leite e seguir com esse ritmo de produção, e só depois passar para outra mama que produz menos. E claro, se estiver fazendo suplementação com sonda, a gente pode fazer a suplementação com sonda na mama que produz menos, tá? Ao invés de fazer nas duas mamas, por exemplo, porque talvez aquela que produza mais, ele vai ter uma mamada bastante eficaz, né? Se o suplemento é muito pouquinho, tá? Então vamos lá, logo nos primeiros dias, porque fez hipoglicemia, por causa de icterícia, por perda de peso excessiva, mas é muito pouquinho, volume muito pouco, tomem cuidado com a sonda, né? A sonda ela é muito eficaz para um monte de coisas, mas ela tem alguns riscos associados. Então, se o volume é muito pouquinho, talvez pensar numa colherinha ou num copinho possa ser melhor, tá? E claro, se o bebê tiver uma técnica sensacional no peito, o finger feeding pode ser uma opção também, né? Para mães que já complementam, regrinha importante de seguir: peito primeiro, complemento depois, né? Não caiam no erro muito comum, inclusive, de deixar o bebê super saciado para depois colocar ele no peito. Isso vai fazer com que pouco a pouco o estímulo seja cada vez menor, tá? Uma coisa importante, né? Vocês sabem que aqui eu falo de dados reais. Por mais que a gente oriente, há famílias que vão optar pelo uso da mamadeira, tá? Espero que ninguém fique muito chocado com isso. A gente orienta, a gente fala dos riscos, não é a melhor forma. A gente sabe o quanto isso pode antecipar o desmame, mas ainda assim há famílias que vão optar pela mamadeira. O que fazer? Pensem em dar a mamadeira de uma forma um pouco mais lenta, que é o paced feeding. Chame uma consultora de amamentação que conheça isso para te ajudar. Então, uma maneira em que o bebê fica mais ativo e claro, né? Primeiro peito, depois mamadeira, volta pro peito. E a família precisa entender que ali acontece só a complementação na mamadeira, né? A sucção no seio pode acontecer ao longo do dia todinho, tá? Então, muitas famílias restringem o momento da alimentação àquele momento da suplementação. Mas, na verdade, principalmente se eu tô oferecendo um modo de suplementação tão arriscado, o ideal é que eu mantenha esse bebê no seio o máximo de vezes possível, né? Quando eu tô suplementando, mas eu já consigo ficar, por exemplo, sem suplementar de madrugada e na primeira mamada da manhã, e por que a gente consegue muitas vezes isso? Porque geralmente a ejeção de leite é melhor nesses momentos, porque a gente tem picos de prolactina. Então, oriente as famílias, ou você, mãe que está assistindo, tenta não suplementar na madrugada nem na primeira mamada da manhã e veja como o seu bebê vai ficar. Muitas vezes eles ficam bem e com isso a gente diminui a exposição ao complemento e faz com que ele estimule mais a mama, tá? E claro, se você estiver usando a sondinha, a gente pode tentar mimetizar com a sondinha os reflexos de ejeção de leite, né? Como que a gente faz isso? Ao invés de dar a sonda a todo vapor para o bebê tomar todo o volume de complemento, a gente tenta imitar o processo do reflexo de ejeção de leite. Dá um pouco, tira um pouco, dá um pouco, tira um pouco, para fazer com que o bebê estimule esse peito, né? Caprichando na compressão de mama. Olha aí, mães, enquanto estiverem amamentando, principalmente se o bebê está pouco ativo, compressão de mama, né? A compressão de mama também ajuda na hora do uso da bomba tira-leite, e algumas dicas também para fazer o estímulo. Então, como que a gente faz o estímulo para que você possa atingir o seu máximo potencial de produção de leite? Eleger uma rotina de estimulação com bomba, de preferência bomba elétrica e dupla pós-mamada. Só se faz ordenha pós-mamada. Não vai tirar o primeiro estímulo do bebê, o primeiro reflexo de ejeção de leite é o melhor, tá? Sempre pós-mamada. As rotinas são o quê? Estimular depois de todas as mamadas por 10 a 15 minutos. Você pode ajudar com compressão de mama, com calor local,
Evitar ficar olhando para a garrafinha tirar leite, para a garrafinha que pinga o leite, né? Porque isso dá um nervoso e sai menos, né? Então, outro dia até publiquei aí, não me lembro se foi no meu Instagram, no meu Face, uma ideia que lá de fora, né? De tampar a garrafinha da bomba tirar leite com uma meia do bebê. Ou muitas fazem com papel alumínio, né? Para... Tem gente falando bobeira aqui, eu começo a rir no meio da live. Tampar a garrafinha para não ficar olhando para quanto leite sai, né? Tentar fazer técnicas de relaxamento, coisas que eu, como vocês estão vendo, não faço, né? Técnicas de relaxamento enquanto amamenta o bebê ou enquanto faz ordenha, né? Então tem um monte de músicas legais no Spotify, no YouTube, de relaxamento, de meditação, fazer visualização, visualizar o bebê crescendo, ou fazer visualização de cachoeira, de rio, de mar, tá? Isso tudo pode ajudar tanto na hora da mamada quanto na hora da ordenha com bomba, né? E que mais? Acupuntura. Importante checar se a bomba tá funcionando bem. Muitas vezes eu vejo o pessoal, peguei bomba emprestada da minha tia que usou 20 anos atrás, o motor não tá legal, a lâmina não tá funcional, o tamanho do bocal não é apropriado para você e tudo mais, tá? No resto, procurem uma boa consultora de amamentação para poder traçar um plano, orientar. Mesmo a técnica da sondinha, né? Até deixei aqui, para as mães que não conhecem, a gente usa um recipiente para o leite, seja o leite materno ordenhado, seja a fórmula suplementar, ser colocado aqui. E esse canudinho, ele é acoplado na mama, certo? E enquanto o bebê faz o estímulo da mama, ele vai mamando o leite suplementar e o leite que sai, seu também, né? Para as mães que suplementam a longo prazo, e muitas vezes é o caso das mães de redução de mama, tem os relactadores importados, como esse da Medela, né, que é uma sonda lavável, dupla, que dá para fazer o processo da sonda intermitente com mais facilidade, porque a gente controla o fluxo por aqui. Mas enfim, também não é necessário, tá bom? É só uma ideia para as mães que estão começando a ficar de saco cheio, por exemplo, da sonda, né? Mas junto com a sua consultora de amamentação, você pode discutir outras possibilidades. Certo? Bom, concluí com louvor a primeira metade da live, agora eu vou correr as perguntas para tentar responder todo mundo, certo? Deixa eu ir lá para cima, porque tinham perguntas lá em cima quando começou. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta foi da Cirlei. Oi, fiz uma redução de mama há 20 anos, não consegui amamentar. Será que devo tentar novamente com a segunda gravidez? Nossa, Cirlei, com certeza. Assim, principalmente porque essa pergunta é ótima, que foi uma coisa que eu não falei aqui, né? A gente tem uma resposta melhor do segundo filho pós-cirurgia em diante, né? Por que isso? Porque eu falei para vocês de que o tecido glandular fica afetado, mas esses ductos recortados muitas vezes se reconectam. Então a gente tem essa recanalização que acontece. É muito frequente uma mulher de redução de mamas no primeiro filho ter que complementar, por exemplo, tá? Só lembrar uma coisa, Cirlei, complementar não é ter que parar de amamentar. Talvez encontrar uma forma de complementar mais segura para proteger o aleitamento, né? Então é muito frequente que ela não consiga amamentar de forma exclusiva, por exemplo, no primeiro filho, e no segundo em diante consiga super bem, tá? Então vale a pena e procure uma boa consultora de amamentação. Olha, tem outras pessoas elogiando, obrigada e tudo mais. Tem gente perguntando sobre o silicone. Eu vou pular essa pergunta e se der tempo eu respondo, porque o objetivo hoje não era esse tema, tá bom? Vou tentar me manter no tema e se der tempo eu falo um pouco sobre o silicone, tá? A Michele pergunta, a ocitocina sintética pode ajudar na ejeção de leite? Então vamos lá. A gente não tem evidências fortes a respeito da ocitocina sintética, certo? E na verdade, assim, a ejeção não é o maior problema que a gente encara na questão da redução de mama, né? E sim a questão da velocidade e da capacidade de estocagem da mulher. Eu sempre acho, Michele, que se foi visto, né, na consulta que a dificuldade está em ter novos reflexos ou reflexos eficazes, vale tentar tudo, né? Então, muitas vezes a gente vai tentar a questão da ocitocina de forma natural, tentando trazer um relaxamento para essa mulher. Às vezes, acupunturas, massagens, calor local também pode facilitar, tá?
Mas se ela quiser tentar a ocitocina sintética, eu também acho que, assim, não vai fazer mal, desde que bem orientada, e ela pode ver se isso melhora a situação, né? Sem dúvida, acho melhor tentar estas coisas do que partir para a fórmula, né? Então, tudo sempre a gente tem que ver em relação a qual é a outra opção, né? Vamos lá. Isa, como a mamoplastia redutora retira apenas gordura, em teoria não afeta a capacidade produtiva de leite. Isa, infelizmente não é uma verdade, né? Muitos cirurgiões falam isso, né? Não vou tirar só gordura, né? A verdade é que na hora que eles estão fazendo a remoção desse material, dificilmente tem algum tipo de seleção em relação ao que está se tirando, né? A incisão é mais ou menos, acontece da mesma forma, e a retirada é o que tem pela frente, tá? Não tem esse tipo de seleção. Agora, como eu disse, a gente, mesmo retirando o tecido glandular, a gente não sabe que tipo de impacto isso vai ter na capacidade de produção da mulher, né? Porque nem sempre o impacto na capacidade de estocagem vai reverter num impacto muito grande na capacidade de produção, tá? Aí a Gabriele falou, o estresse influencia muito na amamentação, bebê dodói, falta de sono, meu leite ficou sem descer. O estresse muitas vezes impacta na questão do reflexo de ejeção, né? Tem uma pergunta sobre hipoplasia mamária, não é o tema hoje também, se der tempo eu falo, senão eu vou tentar fazer, vocês podem me sugerir outros temas para outras lives, né? Prótese mamária diminui a capacidade de estocagem? Não diminui, porém pode trazer outras complicações porque ocupa o espaço interno da mama, tá bom? Vamos lá. Tem pessoas perguntando se eu vou deixar salvo, eu vou deixar salvo por 24 horas, tá? Comentários sobre coisas aqui. Tentando passar sem fazer besteira, gente. Desculpa que eu tô... Tem muitos comentários. Bianca, você sugere o uso de galactogogo para mães com bebês com ganho baixo de peso? Depende, né? A gente precisa fazer uma avaliação. Para que eu vou usar o galactogogo, por exemplo, se o problema tá na técnica do bebê? Certo? Então, essa é uma avaliação que a gente faz individualmente, tá bom? Ordenha pré-parto apenas para mulheres que fez redução de mamas? Não, na verdade, inicialmente essa conduta nem é para mulheres de redução de mama, né? O estudo foi feito com mulheres que apresentaram diabetes gestacional, que é uma população de risco para suplementação precoce. Como deu super certo e foi super interessante, começou a se ampliar para outros públicos. Dentre esses públicos pode ser também a mulher de redução de mama, tá? Tem relatos positivos aqui da Adriana, busca de informação, a amamentação foi um sucesso, que bom, um mês de vida tinha ganho 1 quilo, maravilhoso, né? Quando a mulher amamenta o primeiro filho, durante a gestação do segundo, acredito que não terá problemas, o mesmo seria para a ordenha pré-parto? Não entendi a pergunta, amamente com amor, se você puder fazer de novo, tá? Acolhe consultoria. Onde posso buscar informação sobre ordenha pré-natal? Seria para congelar? Bom, se você é consultora de amamentação, pode fazer meu curso, você vai encontrar, a gente vai falar na aula sobre justamente baixa produção, você vai encontrar todas as informações necessárias para conduzir esses protocolos com as suas clientes. Se você for mãe, procura uma boa consultora de amamentação, tá? Alguém deu um relato aqui, senti dificuldade de encontrar profissionais que estimulassem meu desejo de amamentar exclusivamente. É difícil por muita falta de informação, muitas vezes, entendeu, Adriana? Falta de informação, experiências ruins, mas eu só queria lembrar uma coisa, né? A gente precisa estimular desfechos de sucesso na amamentação, né? E aí sim é que cabe a pergunta, o que é sucesso na amamentação? Não é só a amamentação exclusiva que é sucesso na amamentação, né? Então esse é um conceito que é muito, muito individual, tá? A Joseila tá perguntando quanto tempo de estímulo com a bomba. Muito interessante sua pergunta, né? As mães costumam achar que tem que ficar penduradas na bomba o dia todo. Não é isso, né? A primeira rotina que eu costumo passar é a ordenha pós-mamada por 10 a 15 minutos, tá? Então, é melhor você fazer muitas ordenhas de tempo curto do que ficar 1 hora pendurada na bomba, por exemplo, tá? Então, essa seria uma rotina que quase todas as mulheres podem fazer e, inclusive, na madrugada, tá bom? Pelo menos uma vez entre meia-noite e 6 da manhã seria interessante, enquanto a gente está naquelas semanas iniciais em que a gente está estabelecendo os receptores de prolactina
e fazendo a regulação da produção de leite, tá bom? O vasoespasmo eu já respondi, certo? Aí rolou uma tretinha aqui sobre fono e não fono, que eu não vou usar tempo da minha live para entrar nessa treta novamente, né? Vamos lá. Eu só queria lembrar, essa é uma treta que eu acho tão curiosa, né? Então, já que apareceu, eu queria lembrar duas coisas sobre isso, né? Primeiro, eu queria lembrar que eu sou psicóloga, então são três coisas, na verdade. E consultora internacional de amamentação com muito orgulho. Segundo, eu queria lembrar que o primeiro protocolo de avaliação de frênulo lingual, que se chama ATLFF, é um protocolo que foi produzido pela Alison Hasselbacher, que tem um livro maravilhoso, inclusive, chamado Tongue Tie, tá? Mestre em anquiloglossia. Formação da Alison Hasselbacher, psicóloga, tá? E depois eu queria lembrar também que a gente tem um livro maravilhoso que se chama Supporting Sucking Skills. Que é isso, né? Apoiando as habilidades de ordenha do bebê. Livro que você, consultora de amamentação, não pode deixar de ler, que é da autora Catherine Watson-Guena, que é uma super consultora IBCLC, formação da Catherine Watson-Guena, bióloga, tá bom? Então, para bom entendedor, é isso aí, ok? Falando sobre a mamadeira, então é isso, né? Então, a gente tem a exposição à mamadeira, é uma realidade, a gente vai tomar alguns cuidados com o uso da mamadeira, mas infelizmente é uma realidade, principalmente para as famílias que fazem complementação de médio a longo prazo. Então, a gente faz contenção de dano, né, pessoal? A gente vai tentar orientar, porque quanto mais esse bebê estiver exposto ao peito, estimulando esse peito, menos chance ele tem de largar. Agora, saber de antemão quem vai ser o bebê que vai largar o peito por causa da mamadeira ou quão rápido isso vai ser, a gente não sabe, mas a gente precisa orientar as famílias, né? Omitir-se em relação a isso não é uma opção, sabe? Então, vamos lá. Bianca, mãe que não tem redução e tem apresentado vasoespasmo. Então, é uma condição comum, né? Principalmente quando a gente tem as disfunções orais do bebê. Tem orientação, a consultora de amamentação vai saber orientar, às vezes vai precisar medicar, aí vai precisar do médico mesmo, né? Respira, vou tentar respirar. Ai, vamos lá, vou salvar a live depois. O que mais? Que marca de máquina você indica? Ai, complicado, né? Porque a ideia é que a gente não deveria endossar marcas enquanto profissionais, né? Vamos lá, no entanto, máquina dupla e de nível hospitalar. Essa seria a melhor opção. Não tendo essa opção, a gente vai tentar a melhor possível, ou muitas vezes eu oriento as mães, se ela já tem uma bomba única, por exemplo, ela pode alugar uma outra única também e fazer a ordenha ao mesmo tempo. Então, a ordenha ao mesmo tempo ela é mais produtiva do que a ordenha única. Mas se ela tem a opção de ter só uma bomba, a ordenha única vai dar conta também. Alguém pergunta, é sempre fazer a ordenha após a mamada? Sim, sempre. A ordenha é sempre depois da mamada, de preferência imediatamente depois da mamada, tá? Se você faz a ordenha num intervalo muito longo, você provavelmente está restringindo o reflexo de ejeção da mamada do seu bebê, e isso não é legal. A gente quer que o bebê tenha uma experiência produtiva no seio, tá? Começar com quanto tempo de estímulo diário na bomba? Tem essa pergunta aqui. Isso é difícil, né? Porque muitas vezes a gente tem uma mãe que tá muito cansada, tá na maternidade ainda, mas idealmente eu já, na redução de mama, já começo no primeiro dia de pós-parto, ou se ela tá muito impactada, depois da apojadura, tá? Quanto tempo de estímulo diário? A cada 2 ou 3 horas, sempre respeitando a mamada do bebê. Então, sempre após a mamada do bebê. Se tiver muito difícil para essa mulher isso, a gente pode fazer uma rotina de power pump, né? Ou se ela já tá há um tempo, 2 semanas fazendo isso, e a gente quer dar uma mexida nas rotinas, a gente pode fazer uma rotina de power pump, que são aquelas rotinas de ordenha intermitente. Então, ordenha 10 minutos, para 10 minutos, ordenha 10 para 10, ordenha 10. A gente elege 2 horas do dia, por exemplo, uma de manhã e outra no meio da tarde ou no início da tarde, quando ela achar melhor, e faz essas rotinas de power pump por alguns dias, depois volta para a rotina original ou tenta pensar em rotinas que possam se adequar melhor às possibilidades para essa mulher, tá bom? Sempre acha que não tenho leite, pois nunca molhei o sutiã. Priscila, vamos lá. Vazamento de leite não quer dizer nada, tá? A respeito da produção de leite ou não, tá bom?
Quando usar compressas quentes ou frias? Esse assunto é um assunto bem amplo, né? Mas vamos trazer ele aqui para o conceito da redução de mama. Então, quer dizer, o calor local pode ajudar na vasodilatação e pode ajudar você a ter uma saída mais interessante de leite na hora que o bebê tá mamando ou na hora que você tá fazendo a remoção com bomba. No entanto, não é quente, tá? Não é para queimar, não é pelando, nada disso, né? Pode ser simplesmente uma fraldinha molhada na água quente, pode ser uma chuveirada quente que você toma antes da ordenha, tá bom? Olha a Camila aí, tá dando o relato dela. Reduzi a mama há 20 anos, minha primeira filha não mamou e a segunda até 3 anos e meio. Opa, que maravilha, né? Oi, Bianca, onde conseguir esse recipiente mais... Ivana, esse aqui? Você tá falando? Imagino que seja esse aqui, né? Então, isso aqui é um site que eu compro, é um site americano, você compra por atacado, entendeu? Depois eu passo, esqueci o nome, começa com S... Mas é que eu furo ele aqui em cima, tá vendo? Pra dar pra minhas clientes. Snappis. S-N-A-P-P-I-E-S. Mas depois eu mando pra você, tá? Ou me manda um DM se eu esquecer. Renata, minha filha tem 3 meses, estou tomando 9 comprimidos de domperidona pra ajudar na produção. Dá tempo de melhorar a amamentação? Não sei, domperidona sozinha não faz nada, tá? Tem que aumentar, tem que ter estímulo muito bom. A domperidona sozinha, ela não vai fazer mágica não, tá? Então a gente tem que ter uma boa estimulação, tem que ver se ela tá mamando muito bem, se tá mamando com muita frequência ou se você tá fazendo uma boa remoção de leite para atingir o seu máximo potencial, né, Renata? Esse é o conceito que as mães de redução de mama têm que entender. O nosso trabalho na consultoria de amamentação é fazer você atingir o seu máximo potencial. Agora, saber qual é o seu máximo potencial, a gente não sabe. A gente só sabe uma vez que você tenha começado, né? E caso precise de suplementação, isso não precisa ser o fim da sua amamentação, tá? Domperidona ajuda na produção de leite? Via de regra, é o nosso galactogogo de escolha, tá? Então, tem boas evidências fortes, traz menos risco, é de fácil acesso, não traz os efeitos colaterais indesejados das outras substâncias, tá bom? Bianca, qual o manejo para hipergalactia? Uau, 180 ml de colônia. Bom, não é o tema de hoje, né? Vamos ver se a gente faz isso numa outra live, tá bom? Você indica alguma consultora em Brasília? Com certeza, me manda mensagem inbox ou no WhatsApp, tá no link da minha bio que eu mando para você depois. Relação da mãe diabética. Pessoal, não é o nosso tema hoje, né? Mas a mãe diabética ela é uma mãe que vai ter mais chance de precisar de complementação no pós-parto por causa do aporte de glicose que aquele bebê teve dentro do útero. E é uma mãe que tem risco para atraso na descida do leite, tá bom? Meu bebê tem 4 meses, só consegui tirar 20 ml de leite pós-mamada. Mas assim, o volume que a gente tira na bomba nem sempre é o indicativo do volume de leite que você produz, tá bom? Eu tenho inúmeras mães que eu atendo que amamentam até exclusivamente muitas vezes, mas na bomba não conseguem tirar muita coisa. Então, isso não é um reflexo. E se você tá dizendo isso porque você tá fazendo um trabalho de estimulação, a estimulação é para ser mantida independente do volume que você tá conseguindo, tá bom? E inclusive, a ordenha com bomba deve continuar pelo menos alguns minutos depois que você teve o último reflexo, tá bom? Porque é aí que você estimula a ter novos reflexos. Tem alguém perguntando sobre o curso. Pessoal, no link, eu ofereço um curso de capacitação, tem o curso avançado também. Estão os detalhes no site que está no link da minha bio, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês. Qual a melhor dica para quem fez redução de mama e quer amamentar? Olha, ótima pergunta. Primeiro, fazer orientação no pré-natal. Segundo, estar acompanhada, tipo BFF, de uma boa consultora de amamentação. E terceiro, abrir a cabeça, né? Cada pessoa tem a sua história de amamentação. Se você não amamentou exclusivo, isso não quer dizer que você não é, primeiro, uma mãe sensacional, uma mãe maravilhosa, uma mãe mega empenhada, mas assim, isso não quer dizer que você não teve sucesso na amamentação. Então, eu acho que ter a cabeça aberta para todos os desfechos é o que mais vai ajudar. Via de regra, aquelas mães que estão mais tranquilas em relação a isso, né? Tipo assim, mais abertas para as possibilidades de não ser aquela alimentação tão idealizada, são aquelas que o negócio flui melhor, tá bom? Mas adorei essa pergunta, muito, muito boa, né? Tem um monte de corações e risos de pessoas.
Minha bebê tá com dificuldade em mamar, perdeu muito peso. Procura uma consultora de amamentação na sua cidade. Esse é o trabalho da gente. A gente adora fazer esse trabalho. Você vai ser muito ajudada. Não deixa de procurar, tá? Bianca, você falou sobre a ordenha... Deixa eu ficar de olho na hora. Você falou sobre a ordenha pré-parto. Mamãe está grávida do segundo filho, continua amamentando o primeiro. Pode-se considerar uma ordenha pré-parto no modo vulgar de dizer? Bom, ela já tá tendo estímulo, né? Então, quer dizer, o objetivo da ordenha pré-parto seria a coleta do colostro para a necessidade de suplementação precoce. Se ela tem um fator de risco, talvez ela queira pensar em começar a coletar um pouquinho desse leite para guardar pro bebezinho dela também, tá bom? Fê Araújo, adoro suas opiniões. Obrigada, também adoro as suas. Deixa escrito esses livros pra gente. Eu não sei quais livros, mas eu falei. Mas se você é profissional e você é mãe, se você for ler um único livro sobre redução de mamas e amamentação, é este aqui, tá? Ó, é em inglês, então vocês... na verdade, assim, quem não fala inglês, esse livro chama assim Defining Your Own Success. Eu já acho esse título sensacional, né? Definindo o seu próprio sucesso. Eu até deixei ele aqui porque eu sabia que ele ia vir ser falado em algum momento. Se você tem muita dificuldade com o inglês ou não quer comprar livro importado, né? Muitas vezes sai caro. Tem um site ótimo, que é em inglês também, que é o BFAR, tá? O que quer dizer BFAR? Breastfeeding After Reduction. Então, amamentação após redução. BFAR.org. Tem muita coisa legal nesse site, que também é conduzido pela Diana West, que é essa consultora de amamentação que se especializou em baixa produção de leite. E quando é o site, dá para você jogar no Google Tradutor, né? Então, vamos lá. A ordenha pré-natal não pode provocar trabalho de parto prematuro? Não. Leia o estudo DEME da Lancet, tá bom? De 2017. A partir de 37 semanas. Sim. Vamos lá. Ansiosa pro curso. Eu também tô, Camila. O pessoal acha que a gente se acostuma, mas para mim cada curso é um filhinho novo, né? Começar a ordenhar leite antes do bebê nascer? Sim. A partir das 37 semanas a gente faz ordenha. Isso vai fazer com que você se familiarize com o seu peito, comece a fazer estimulação, comece a fazer tração, comece a guardar colostro, tá bom? Bianca, fala da dosagem do feno grego. Vamos lá. Primeiro, eu só queria dizer isso, né? Não tô prescrevendo para ninguém. Procure o seu pediatra, procure a sua consultora de amamentação. Mas as doses que a gente trabalha, de 3,5 gramas a 7 gramas, tá? Então, se você tá usando cápsula importada, geralmente o pessoal compra as de 610, a gente usa 9 cápsulas por dia. Se você tá usando em pó ou a semente triturada, uma colher de chá 3 vezes ao dia, ou até você começar a sentir o cheiro do feno grego no xixi ou no suor, tá? Se não tiver sentindo cheiro, é sinal de que tem que aumentar. Bebê com 3 meses, complementando com 90 a 180 por dia. Será que a produção se estabeleceu? Não sei, eu não tenho dados suficientes, mas é muito pouco que está complementando, né? É bem pouco. A gente calcula que um bebê de 1 a 6 meses vai tomar alguma coisa de 800 ml, 900 ml de leite dia. Então, isso aí é tipo 10% do que o bebê ingere, né? Maravilhoso, tá? Vamos lá. Retirar com a bomba após o bebê mamar, certo? Dou a primeira mama, depois a segunda, depois coloco a bomba. Isso aí, tá? Conceito de mamada ativa, Karen. Você não precisa ficar X minutos, você precisa ficar com o bebê no peito enquanto ele tá ativo. Então, botou o bebê no peito, tá? Não tá fazendo... A gente vai fazer compressão para o bebê responder com mamada ativa. Parou de ficar ativo na mamada, a gente vai mudar de mama, tá? Se você acha que funciona para você mudar de mama mais vezes, 4 peitos, 6 peitos, 8 peitos, muda o quanto você quiser. Mas o bebê começa, se você tá nesse momento suplementando, a gente só suplementa depois que o bebê começa a não querer mais ou ficar irritado, já estimulou o suficiente a mama. Ou então, se você não tá suplementando, viu que o bebê já conseguiu pelo menos 2 a 3 reflexos na mamada toda, você pode tirar, se ele já estiver tranquilo, principalmente, e aí fazer a ordenha. Gente, tem uma galera batendo papo nos comentários, né? Tô achando ótimo. Bianca, vi que deveria ter me preparado melhor. Vou continuar com a amamentação mista. Peguei dica. Gente, a amamentação mista também é uma forma de amamentar. Tem muito, nessa frase do Jack Newman, há muito mais na amamentação do que leite materno. Viva a relação que você tá curtindo aí com seu bebê, com sonda, sem sonda.
que quer que seja. Viva essa relação, essa é a relação de vocês, tá bom? Vamos lá. Curso do Rio, tá esgotado o de agosto, mas eu vou abrir vagas para o de dezembro, tá bom? Ai, tem um monte de elogios aqui, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô com medo que o tempo já tá acabando. Vamos lá. O que pegou pra mim, minha filha teve desidratação por baixa ingesta. Minha primeira consultora não tinha muita experiência. Então, às vezes a gente tem que fazer uma suplementação no iniciozinho, né? Aí o ideal seria você ordenhar e fazer com o seu leite, mas se não fez, tudo bem. O importante é começar a estimulação logo para você estabelecer um bom volume, né? Então, uma boa capacidade de produção e aí conseguir dar conta. Às vezes, nos primeiros dias acontece isso. Tem bebês que fazem hipoglicemia ou desidratam mais rápido, precisam da intervenção, você não precisa ficar refém. Principalmente se você conseguiu fazer num copinho, numa colherinha, você não fica refém, sabe? Perdi o início. Existe um percentual estimado de baixa produção real em mulheres com redução? Não tem, Vanessa, porque esse é um estudo com muita dificuldade de fazer, você não tem como padronizar. Mesmo se você... né, eu peguei mulheres que tiraram 100 gramas de cada mama. Você não tem como padronizar o que foi retirado ali. A Diana West, que é essa consultora especialista em baixa produção de leite, ela estima que 20% das mulheres submetidas à redução de mama conseguem atualmente fazer aleitamento exclusivo por 6 meses, tá? No entanto, ela mesma coloca essa questão. Será que as outras 80% estão orientadas sobre tudo isso que a gente conversou hoje? Será que as outras acham que tem baixa produção, mas na verdade elas têm um bebê que depois das 4 da tarde fica pendurado no peito o dia todo? Né? Será que o bebê delas ganha, sei lá, 18 gramas, 20 gramas por dia e elas acham que o problema é da redução de mama? A gente tem muitas questões que são as questões pós-glandulares também relacionadas à baixa produção de leite, que são confundidas muitas vezes com as questões glandulares, que são seria a redução de mama, por exemplo. Vale a pena estocar colostro em se tratando de Brasil? É bem complicado, né? As minhas experiências pouquíssimas foram com parto domiciliar, mas eu imagino que essa prática vai começar a se expandir. As solicitações, as demandas vêm das mulheres, né? É possível produzir leite e ele não sair? Ótima pergunta, acho que vai ser a minha última então, e é bem pertinente para o tema de redução de mama. Sim, né? Porque aí, na verdade, a gente pode ter tecido funcional produzindo leite aqui, e a gente pode ter ducto com a incisão interrompendo a saída, tá? Então, não é uma preocupação para engurgitamento ou mastite, porque o que vai acontecer é que vai atrofiar, tá? Esse é um ducto que não tem contato com a parte externa da mama, então tá menos suscetível a ser contaminado por bactéria, infecção, por exemplo. Então, mastite nessas mulheres é mais difícil de acontecer por esse tipo de contaminação, tá? Mas a gente tem aquele desconforto inicial enquanto esse ducto não é atrofiado. Depois, se não estimular, na verdade não tem estímulo, né, porque não tem saída, então o que vai acontecer é que ele vai atrofiar, tá bom? Gente, acho que deu, porque meu tempo vai acabar. Tá bom, ótima pergunta aqui, então vai ser a última. Exemplo de evacuação e eliminação de urina. Urina até a descida do leite, que acontece entre o terceiro e quinto dia, a gente tem pouca urina, então 2 urinas a cada 24 horas, concentradinha, às vezes até meio laranja. E o cocô ainda é o mecônio, que é aquele cocô pretinho, né? Difícil de limpar. Depois da descida do leite, não queremos mais xixi laranja, já queremos um xixi que vai começando a ficar mais claro, que vai aumentando de volume, e um cocô que já começa a ficar marrom escuro, esverdeado e tudo mais. Depois da primeira semana completa de vida do seu bebê, então vamos lá, o bebê nasceu numa segunda. Na terça-feira da semana seguinte, né, segunda noite, terça-feira da semana seguinte, a gente quer 6 fraldinhas de xixi a cada 24 horas, certo? Então, xixi clarinho, é xixi pouco, não é igual o xixi de criança de 1 ano e meio e tal, a fraldinha, mas quando você toca no gel, você percebe que ele foi utilizado, tá? E o cocô já tem que ficar daquela coloração amarelo mostarda, pastoso, com grumos ou sem, tá? Algumas mães de primeira viagem acham que é diarreia e tal, mas esse é o cocô do recém-nascido, tá bom? Acho que eu não consigo mais. Armazenamento de colostro, seringa de insulina, tá? Uma marca agora famosa acabou de lançar um armazenador de colostro, mas ainda não chegou no Brasil, quem sabe em breve, tá? Gente, não vou conseguir responder todas as outras perguntas, porque nosso tempo tá acabando, mas vou deixar gravada essa live, tá bom? Vou tentar fazer com bastante frequência as lives, pelo menos uma vez por mês, que o pessoal tá me pedindo muito. Quem sabe a gente volta nesse tema, vocês me sugerem outros temas, tá bom?
Para as profissionais que estão com dúvidas na condução de casos, eu fico à disposição para a supervisão. Então, a supervisão é aquela horinha que a gente marca no Skype ou lá no consultório, para quem é do Rio, para discutir casos. E aí eu posso trazer para vocês ideias, dicas, protocolos e tudo mais, né? E para as mães, claro, que quiserem fazer orientação, eu estou super disponível. Os links para entrar em contato comigo estão na bio. Para quem quiser fazer o meu curso também, estamos com vagas ainda para setembro em Brasília, novembro em São Paulo, para o avançado de outubro em São Paulo, e em breve vou abrir as inscrições para dezembro no Rio. Ano que vem vamos ter Porto Alegre e Belém. Beijo para todas, tá? Muito obrigada.